Boa noite, irmãos. Vamos estarmos juntos nessa noite de celebração para adorar ao Senhor, pois Ele é bom o tempo todo. Todo o tempo, o Deus é bom em nossas vidas. Por isso eu te convido a ficar de pé para juntos celebrarmos a Deus, adorá-lo de todo o nosso coração. Nessa noite fria, vamos esquentar a nossa alma, elevando o nosso espírito a Deus em adoração, celebrando a vida, porque Ele é o Deus que traz toda alegria, toda felicidade. E viver com Jesus é muito bom, você sabe disso. Por isso abra sua boca e declare ao Senhor: Responda ao Senhor. Misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te declarar que Ele é bom. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. E todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei.
te agradecemos, Jesus, pela tua bondade, te agradecemos, Deus, pelo seu cuidado. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui, primeiramente para te louvar, primeiramente para te engrandecer e declarar com os nossos lábios a sua bondade para conosco, Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Sejam bem-vindos à nossa terça-feira de esperança. Como é bom ver você aqui. Espero que você se sinta acolhido, acolhida neste lugar, mesmo à distância, mesmo apenas com um soquinho, talvez de distância, mas espero que seu coração esteja aquecido pela presença do Senhor. Então, antes de você se assentar, dá um soquinho. Aí, ó, troca um soquinho com alguém que está perto de você, né? Aquela distância, é claro. Depois os irmãos podem se assentar. Você que está nos assistindo pela internet, seja bem-vindo à nossa transmissão. Que você possa compartilhar a palavra do Senhor, compartilhar esse momento com mais pessoas. Sinta-se bem-vindo também da sua casa. Meus irmãos, como é bom nós estarmos aqui, na verdade. Mas antes de nós darmos continuidade a esse momento maravilhoso de louvor, eu quero passar alguns recados, alguns avisos que não são poucos, então peço a sua atenção e a sua compreensão. Vou tentar passar da maneira mais breve possível para os irmãos, tá bom? E o nosso primeiro recado tem a ver com os nossos 21 dias de jejum e oração. Está chegando, no dia 11 de julho se inicia os nossos 21 dias de jejum e oração. Por isso nós te convidamos a participar desse momento que é já, marcado na nossa igreja. Todo meio de ano nós temos participado desse momento de jejum e oração. Então, se você for participar, fique atento que vai ter transmissão todos os dias, apenas da maneira online. É lógico que na terça-feira e domingo que temos a celebração, não será apenas online, será presencial também. Mas os demais dias você poderá assistir uma transmissão online, uma devocional que nós estaremos fazendo com você, para poder te incentivar e nutrir o seu coração. Afinal, você vai estar abrindo mão de algo no seu jejum para se nutrir e declarar total dependência do Senhor nesse momento. Então, recado dado, anota na sua agenda a partir do dia 11 de julho, tá bom? Próximo recado nosso é a respeito da nossa manhã de oração. É verdade, o frio está aí, está meio difícil de pular da cama de manhãzinha, né? Ainda mais numa quinta-feira, que a semana já está chegando ao fim. Mas nós incentivamos a igreja a estar participando conosco nessa quinta-feira, às 6h30 da manhã, com um momento de oração, de louvor, de devocional, para nós juntos termos um grande momento, no nascer do sol, poder já declarar a bondade de Deus e poder ouvir a sua voz. Isso tenho certeza que muda o seu dia, transforma o seu dia e o torna ainda melhor. Por isso eu te incentivo, toda quinta-feira às 6h30 da manhã, não passa das 7 horas, tá bom? Então 7 horas você já vai estar liberado ou liberada para ir para sua casa, fazer os seus afazeres, ir para a sua empresa, enfim, o que você tiver que fazer, 7 horas da manhã já está liberado, mas nós te convidamos a participar conosco, tá bom? Nosso próximo aviso tem a ver com o bazar missionário. Está de volta o nosso bazar. O pessoal está todo vapor ali. Essa semana eu já vi já que ontem à noite, hoje pela tarde, hoje à noite o pessoal está se preparando, está se arrumando, está deixando tudo bem organizado para receber você lá conosco nesse sábado, das 8 da manhã às 17 horas, tá bom? Então, se você deseja participar, deseja estar aqui para poder ver as peças, tem muita peça bonita, tem muita coisa boa lá, mas se você também conhece alguém que precisa, tem necessidade, traga junto com você, apresente esse bazar, que não é para reverter apenas um dinheiro para a igreja, mas todo lucro é revertido para os missionários, para aqueles que estão no campo, também passando pelos mesmos problemas. A pandemia está no mundo inteiro, e os nossos missionários também são afetados de alguma forma. Então, todo esse lucro, todo esse recurso vai ser revertido para os nossos missionários em campo, para os projetos que eles estão fazendo. E esperamos que quando toda essa pandemia passar, essa restrição de circulação entre países, cidades, estados, quando tudo isso acabar, nós vamos trazê-los aqui para vocês verem as atividades e projetos que os nossos missionários estão exercendo em campo, mesmo em dias difíceis. Por isso, seja um investidor do reino e venha participar conosco. Próximo recado, próximo aviso, na verdade é um lembrete. Nesse domingo teve a celebração Kids, então você, papai e mamãe, que não está sabendo o que está acontecendo, né? Infelizmente, todas as restrições, o Kids preferiu ficar somente no online, porque vai e volta, às vezes acaba atrapalhando um pouco a logística da equipe, então eles estão permanecendo apenas no online, tá bom? Então, nesse domingo teve uma celebração no canal da nossa igreja, às 18 horas, então todo domingo, na verdade, está acontecendo essa celebração.
para as nossas crianças serem abençoadas e serem ministradas. Por isso, papai, mamãe, vovó, vovô, titio, titia, enfim, se tem criança na sua casa, tem criança na sua família, sintoniza no canal da nossa igreja às 18 horas, que tem todo domingo lá um vídeo muito bom, muito bem produzido pela nossa equipe, para abençoar a nossos pequeninos e as nossas pequeninas, tá bom? Próximo aviso, tá vendo? São muitos avisos, fiquem atentos. Também tem a ver com o batismo infantil, mais sobre as nossas crianças. Se você deseja batizar o seu filho, a sua filha, menor de 12 anos, na nossa comunidade, passe no balcão de formação, deixar o nome do seu filho ou da sua filha, ou na secretaria, mas o pai ou a mãe deve ser membro da nossa igreja. Não pode, você não é membro da nossa comunidade, você não pode batizar os seus filhos aqui, tá bom? Então, só poderá ser batizado as crianças que são filhos ou filhas de membros da nossa comunidade, seja ele o pai ou seja ele a mãe. Então, se você deseja participar desse momento, que vai ser único, vai ter recepção de novos membros também, algo maravilhoso que está sendo preparado, só passar no balcão de formação, ou durante a semana na secretaria, tá bom? Outro recado, outro aviso, agora é para os adolescentes, olha as nossas gerações trabalhando aí, tem criança tendo culto, tem batismo infantil, tem o pessoal trabalhando no bazar missionário, tem os adolescentes voltando com tudo, com um pequeno grupo, nessa quarta-feira, às 20 horas, com um novo tema, Gálatas. Quarta-feira agora teve Last Night. Se o adolescente que você conhece não veio participar, perdeu. Mas nessa próxima quarta ele pode estar iniciando um tema novo com a galera do Optins. Vamos estudar sobre o livro de Gálatas. Quarta-feira agora, às 20 horas, já que o decreto se findou, em restrição de horário, o horário volta a ser às 20 horas dos adolescentes. Não só os adolescentes, mas os jovens também estão retornando com os pequenos grupos. E nesse sábado, às 20 horas, haverá o pequeno grupo dos jovens aqui na igreja mesmo. Assim como teve o DIP nesse sábado, e se você não veio jovem, você perdeu, que foi um momento maravilhoso, um momento único. E nesse próximo sábado, fica o convite para você participar do nosso pequeno grupo. Então você que aí é do Imersão, a partir dos 18 anos de idade, até se sentir jovem, não tem limite para a nossa juventude, você pode estar participando conosco do pequeno grupo nesse sábado. Tem mais algum aviso aí, Jair? Vou me perder? Ah, tem sim, tem os nossos dízimos, as nossas ofertas. Era tanto aviso que eu falei, Jair, vai me ajudando, na hora que eu falar o próximo, você já joga na tela, para mim não poder errar. Vamos colocar de pé, meus irmãos, nós vamos devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós acabamos de declarar a bondade do Senhor, o quanto Ele é bom. Nada melhor então do que nós retornarmos isso com alegria, não é verdade? Todo o sustento, todo o trabalho provém do Senhor, é bênção e é porta aberta do Senhor para a sua vida e para a sua casa. Então, ao devolver os seus dízimos, as suas ofertas, faça isso com alegria, com gratidão no seu coração, se lembrando que se você consegue acordar, se você pode trabalhar, se você tem um emprego, é porque o Senhor está te sustentando. E nós também vamos orar agora por aqueles que estão com as portas fechadas, aqueles que não estão conseguindo encontrar um trabalho, talvez a pandemia afetou a renda mensal da família de alguma maneira. Nós vamos orar nesse momento para que as portas do Senhor possam se abrir. Amém? Feche seus olhos. Pai, eu venho te pedir, Senhor, nesse momento, que o Senhor enche o nosso coração de gratidão, de alegria, Pai, ao devolver aquilo que não é nosso, mas aquilo que o Senhor permitiu que nós tivéssemos, aquilo que o Senhor deu para nós de presente. Por isso, Pai, nós te agradecemos pela sua bondade do trabalho, do emprego, Pai, das empresas, dos comércios que estão aqui, Pai, abertos, Pai, por essas pessoas. Eu te agradeço, Pai, pela provisão do Senhor, mas nós também sabemos que muitos estão sendo afetados, muitos perderam seus empregos, empresas fecharam, comércios faliram, mas Pai, eu creio que o Senhor é um Deus que abre as portas. O Senhor fecha uma porta, mas o Senhor abre outra ainda melhor, Pai. Por isso eu venho te pedir, Pai, abre as portas do céu sobre essas vidas que um dia desejaram estar aqui ofertando, mas hoje não podem, Pai. Por isso, Deus, venha com sua provisão, com a sua bênção sobre essas famílias também, em nome do Senhor Jesus, amém? Durante essa canção, vem à frente, devolva com alegria e gratidão. Esse é o dia que o Senhor fez. Vamos celebrar. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Ele vai e à minha frente, anda ao meu lado,
vez, este é o dia. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Por quê? Porque Ele é tudo pra mim. Vai à minha frente, anda ao meu lado. Ele habita em mim. É o meu amado. Me defende, meu defensor. Me dá todas as coisas, meu provedor. Sua misericórdia, sua misericórdia renova-se a cada manhã. Mais uma vez bem forte, vamos declarar. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei. Este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei, pois Ele vai à minha frente, anda ao meu lado, Ele habita em mim, é meu amado, meu defensor, meu provedor, sua misericórdia renova-se a cada manhã. Você pode declarar que a misericórdia dele se renova a cada manhã sobre a sua vida. Quando nós respiramos, quando nós acordamos, é a presença do Senhor em nós. Quando nós sorrimos, nos alegramos, é a presença do Senhor em nós. Quando nós choramos, Ele nos consola, nos devolve a alegria de viver uma vida diante da presença dEle. Amém, aplauda Ele, se Ele é digno. Ele é o nosso Deus. Obrigado, Deus, porque suas misericórdias se renovam a cada manhã. E quando nós olhamos para Ti, Senhor, nós vemos que a felicidade está em Ti. A felicidade não está nas coisas, a felicidade não está nos momentos. Porque, como diz o salmista, vale mais um dia na Tua presença do que 1000 em outro lugar. Vale mais um segundo na Sua presença do que todos os prazeres dessa terra. Senhor, ensina o nosso coração a desfrutar de Ti, de Jesus, o Rei dos Reis. Desfrutar de intimidade contigo, nos ensinar a caminhar contigo. Que os nossos olhos se voltem para Ti, que os nossos ouvidos escutem a Sua voz. Que o Senhor nos ensine hoje. Jesus.
reconheci. Mas um dia teu Espírito ouviu o meu clamor e abriu os meus olhos para ver esse intrigante amor. Tento te alcançar, então me responde, filho. Se eu em ti me deleito, meu medo desfaz, esperança me aquece, então eu no secreto eu te busco, tento te alcançar, e então me responde, filho, vem me abraçar. Pode declarar comigo. Se eu em ti me deleito, meu medo desfaz, a esperança me aquece, então eu quero mais. No secreto eu te busco, tento te alcançar, e então me responde, filho, vem me abraçar. É isso que Deus fala para nós todos os dias: filho, vem me abraçar, filho, vem ao meu encontro, pois eu te aguardo, eu te aguardo. Senhor, cria em nós essa chama em nossos corações, de queremos ser chamados de filho, pois o Senhor sempre está pronto para nos chamar de filho. Que o Senhor nos ensine a chamá-lo de pai, pois o Senhor sempre é o nosso pai. Nos ensine a confiar, nos ensina a nos alegrar nos caminhos que o Senhor tem nos feito andar. Caminhos de luta, caminhos de tribulação, mas caminhos de muitas alegrias também. Traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança, a alegria que vivemos contigo, Pai, a alegria na eternidade, a alegria nas bênçãos sim, mas principalmente a alegria que é ser chamado pelo nome de Jesus. Jesus, 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 aplauda o nome de Jesus. Pode se assentar. Muito obrigado, equipe de louvor, por esse momento tão maravilhoso. Como é bom a gente poder declarar esse nome, não é verdade? Jesus, a razão do nosso viver, a razão da nossa alegria, a razão de ser quem nós somos, a razão de nós estarmos aqui, o motivo pelo qual eu e você estamos aqui, tem nome. O nome dele é Jesus. E esse motivo nunca passará, esse motivo sempre irá permanecer daqui até a eternidade, amém? Bom, nós vamos continuar conversando a respeito do tema, né, sobre felicidade, né? Semana passada o pastor trouxe aqui uma abertura, uma introdução a respeito dessa sensação, desse estado que todo mundo procura. Todos nós procuramos ser felizes nessa vida, né? Desde quando nós nascemos até o nosso último suspiro, nós ansiamos pela felicidade, ansiamos pelo prazer, ansiamos em estarmos alegres, ansiamos em ter uma vida onde não há tristezas, onde não há dificuldades, mas nós temos visto que a felicidade a qualquer custo tem roubado a nossa verdadeira felicidade. A alegria a qualquer custo, o prazer a qualquer custo, tem nos deixado distantes daquilo que nós realmente somos e daquela vida que realmente foi preparada para nós neste mundo. A verdade é que nós estamos em um mundo corrompido pelo pecado, um mundo ao qual anseia pela manifestação dos filhos de Deus, o mundo pelo qual está caído por conta do pecado. E esse pecado
fez com que esse mundo tivesse as suas dores, tivessem as suas tristezas, assim como eu e você, em nossas vidas, nós tivéssemos dias que nós não estamos tão felizes, tão alegres, dias em que as coisas parecem que não deu certo, né? Parece que você tem que empurrar com a barriga, e você só quer que chegue 6 horas da tarde, ou na verdade você quer que chegue 9 horas da noite, que é o horário que você já vai estar com sono, já vai estar querendo dormir, para esquecer aquele seu dia, e quem sabe no outro dia ser algo novo, e você não ter um momento tão ruim assim. Mas a verdade é que, às vezes essa felicidade que nós buscamos, às vezes nós buscamos ela de uma maneira um tanto quanto errada. Nós nos esquecemos às vezes que para sermos felizes, segundo a palavra de Deus, é necessário que nós vivamos de alguma maneira a qual vai contra a cultura deste mundo. E olha só que interessante, quando você inicia a sua vida, o que é a primeira coisa que você faz quando você saiu lá da barriga da sua mãe? O que você faz? Você abre a boca para chorar, né? Se não chora, o médico vai lá dar aquele tapinha, desengasga aí, já começa a vida chorando, né? Já é pretexto de que a nossa vida vai ser uma vida de choro, né? De abrição de boca, ai meu Deus. Mas a realidade é essa, é que para sermos felizes é necessário que nós choremos, é necessário que haja lamento, é necessário que haja choro em nossa vida para sermos felizes. Olha que dualidade. Não parece um paradoxo? Para você ser feliz, você precisa chorar, você precisa ser infeliz. Nossa, Tanner, você acabou com o meu dia, estava já ruim, eu estava ansiando pelo momento de eu vir aqui e saber como eu sair daqui o mais feliz possível. Você acabou de falar para mim ser feliz, eu tenho que chorar, eu tenho que ser infeliz. Não sou eu que estou falando para você, eu não criei isso, não foi uma teoria desenvolvida por mim durante esses dias, preparando essa mensagem, nem foi uma teoria desenvolvida pelos influenciadores digitais, pelos pregadores de televisão, não. Essa é uma invenção feita por Jesus. Olha que interessante, Jesus disse isso em Mateus 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os infelizes, felizes são os infelizes. Olha que paradoxo, que dualidade, que coisa, parece que não combina, né? Então o slogan dessa noite é: você quer ser feliz? Seja infeliz. E a realidade é que nós vamos conversar hoje sobre a felicidade dos que choram, a felicidade daqueles que são infelizes. É isso que nós vamos falar disso essa noite. Você já parou para pensar, e não sei se você já imaginou isso na sua vida, que para você ser feliz, às vezes é necessário que você chore, é necessário que você passe por momentos de dificuldade, é necessário que você seja infeliz? Porque não fui eu que inventei, são palavras de Jesus no Sermão do Monte. Em uma das suas bem-aventuranças, em um dos seus pontos pregados naquela noite para os seus discípulos e para toda aquela multidão, ele estava dizendo: você quer ser feliz? Chore. E quem aqui não chora? Acabei de falar, a gente já nasce chorando. Talvez a gente termine a nossa vida chorando de dor, lamentando de dor em um leito de hospital. Mas a verdade é que o choro nos acompanha desde o primeiro minuto da nossa vida e vai caminhar conosco até o fim dela. É impossível que não haja tristeza e choro na vida de alguém, muito menos na vida de um cristão, em que Deus, através da vida de Cristo, já havia deixado para nós um alerta, que no mundo tereis aflições, encontrarão problemas, encontrarão dias difíceis. Se para quem está lá fora, buscando felicidade a qualquer custo, já chora, quem dirá aqueles que seguem um Cristo que diz que no mundo tereis aflições, encontrarão problemas? Quem dirá aqueles que estão aqui essa noite, através de Jesus, o mesmo que disse que a felicidade é encontrada naqueles que são infelizes, naqueles que choram, naqueles que lamentam. E o mais interessante é que essa palavra no grego, no original que Jesus estava falando ali, ela é o mais alto grau de sofrimento usado como exemplo na Bíblia. No seu original, esse bem-aventurados os que choram, esse choro, ele é usado como exemplo, como metáfora do sentimento mais profundo e mais forte de dor. Ou seja, Jesus não está falando do choro, de quando você bate o dedinho nesse frio. Quem se lembra de quarta-feira passada, né? Termômetros quase abaixo de 0 aqui nessa cidade. E você acorda, se dá aquela lascada do dedinho, sabe?
né, as mulheres que um pouquinho antes tinham feito fazer a sua unha e dar aquela lascada na unha, sai o esmalte, aí você já chora porque você foi fazer a unha e está doendo, aquela maravilha, né? Teu irmão ali que está pensando assim, ai como dói, e é verdade, como dói. Não é desse choro não. Esse choro ele é comparado àquele com que você perdesse alguém muito próximo de você. Talvez a pessoa que você mais ama em sua vida é como se ela tivesse deixado você. Ela tivesse partido deste mundo, ela já não estivesse mais aqui. É um choro de lamento, de sofrimento, de angústia violenta. Mas nós precisamos entender como nós devemos ser felizes essa noite, certo? Nós viemos aqui para encontrar a felicidade segundo a Bíblia. Nós viemos aqui para entender o que é felicidade segundo a Bíblia. E nós acabamos de descobrir que felicidade encontra-se naqueles que choram, naqueles que encontram dificuldades, naqueles que sofrem. Mas antes de nós continuarmos, eu preciso dizer para você o que não é esse choro. O que esse chorar de Jesus não significa. Porque não é um choro de você perder um ente querido. É comparado-se a isso. Mas não é um choro de se perder alguém. Esse choro, ele não é um choro carnal. E um exemplo de choro carnal é Acabe que se entristece e chora porque não consegue a vinha de Nabote. Esse é um choro carnal, um choro de lamento por percas materiais, por percas, sabe, quando você infelizmente passou talvez pelo desemprego, ou você que teve que fechar a sua empresa, ou você que teve alguma perca material, você que teve uma perca, algo que você gostava, algo que você tinha do seu lado, talvez alguém que não era tão próximo de você, mas você lamentou e você chorou. Esse é o choro carnal. E esse choro que Jesus está dizendo, bem-aventurados que choram, não é esse choro. Não é essa tristeza. Não é essa tristeza carnal que nós sentimos diariamente. Talvez em perder o emprego, talvez em perder uma oportunidade de crescimento, talvez enfim, perder alguma coisa material. Não é essa tristeza. Isso é muito pouco ainda. Mas também não é uma tristeza, não é um choro de remorso ou desespero. E aqui entra Judas Iscariotes. Porque nós devemos entender, meus irmãos, que na palavra do Senhor arrependimento e remorso são coisas bem diferentes. Arrependimento é quando você olha para o seu pecado e você chora por aquilo, você lamenta pelo pecado na sua vida e aquilo te transforma e você fala, meu Deus, eu preciso do Senhor. O remorso é aquele que lamenta pelas circunstâncias, pela consequência do pecado. Judas, quando traiu Jesus, se lamentou pelo que ele fez, ao ver que ele tinha dado alguém inocente, havia trocado moedas pela vida de um inocente. Não, ele não estava lamentando pelo pecado, não, ele não estava arrependido, tanto que a palavra que é usada aqui para Judas é remorso, então não havia arrependimento. Mas não é esse choro do remorso, que é um choro um pouquinho mais do carnal. Sabe quando bate o remorso em você? Porque arrependimento, como eu disse, você olha para o pecado na sua vida e fala, meu Deus, eu preciso mudar, eu preciso transformar. Agora o remorso é, eu errei. Estou sofrendo com a consequência do meu erro. E você tem um momento de tristeza por aquilo? Não é esse choro. Não é essa tristeza que Jesus está falando. E também não é medo das consequências do pecado, como eu acabei de falar. Podemos pegar como exemplo Caim. Caim, quando matou o seu irmão, ele se lamentou, ele se entristeceu pelo castigo de Deus. Ele não chorou, ele não se entristeceu pelo pecado, pelo que ele havia de fato cometido, mas ele estava preocupado com a consequência que viria sobre a vida dele. E não é sobre essa tristeza que Jesus está falando. Não é sobre a tristeza que vem sobre você quando você olha para um erro que você cometeu e você começa a lamentar, poxa, agora eu vou ter que sofrer essa consequência. Às vezes é doído, né? Você vê a consequência tomando forma, a consequência se materializando na sua frente, é difícil. É muito complicado, às vezes causa dor, angústia, agonia e sofrimento. Mas não é desse choro. Não é desse choro que Jesus está falando que são felizes os que choram. Não é esse choro de medo da consequência do pecado. Também não é um choro externo e teatral. Um exemplo é quando Jesus está dizendo aos fariseus sobre aqueles que faziam-se de conta que estavam jejuando, desarrumavam seus cabelos. Interessante que o livro que eu usei para poder
montar a estrutura dessa mensagem, no estudo mais profundo, ele está dizendo o que eu acho muito interessante nessa frase, é aquele choro em que os olhos estão cheios de lágrimas, mas o coração está seco. Sabe aquele teatro? Sabe aquele choro momentâneo? Aquele choro que você precisa se emocionar pelo que está acontecendo, afinal alguém perdeu alguém muito importante, então eu preciso me compadecer, mas no final o seu coração está seco, o seu coração não tem lágrima nenhuma, não. Não é desse choro que Jesus está falando. A felicidade não se encontra em nenhuma dessas tristezas. A felicidade, ela se encontra em algumas coisas mais profundas. O choro dentro de nós, o choro que deve haver, a tristeza que deve haver em nosso coração, em mim e em você, para encontrarmos a felicidade, é algo ainda mais profundo, é algo ainda mais denso, é algo ainda mais, como que eu posso dizer nesse momento, algo mais constrangedor. É algo que toca o nosso coração. Você já parou para pensar que talvez você tenha chorado por muitas coisas, mas não tenha chorado pelo essencial? A verdade é que a pandemia trouxe isso mesmo. Muitas famílias enlutadas, muito choro, muita tristeza, muitas empresas fechando, muitas pessoas ficando desempregadas. Isso, não estou dizendo que você não deve chorar, não estou fazendo uma apologia a não se compadecer do nosso próximo, afinal nós vamos ver isso mais à frente. Mas o que eu estou querendo dizer é que esses choros, né, não sei nem se eu posso usar essa frase, mas vamos usar por essa noite. Esses momentos de tristezas, eles acontecem em nossa vida, mas eles não são o principal. Não é o principal. O choro pela perda de um negócio não é o choro que traz a felicidade. O choro pela perda de um ente querido não é um choro que vai trazer felicidade mais para frente. O choro carnal, pelas coisas, pelo material, não é um choro que vai se reverter em felicidade. E nós temos chorado por muita coisa. Há muito choro, há muita tristeza, há muita angústia em nosso coração por esses dias, por muitas coisas. Talvez você entrou aqui com o choro entalado na sua garganta, porque talvez a situação na sua casa não está boa, com a sua família as coisas não estão indo bem, na sua vida parecia que tudo estava indo bem, mas de repente entrou naquela montanha russa e você está com o choro entalado. Mas eu quero te dizer que há um choro entalado dentro de nós que é muito mais profundo do que esse. Há uma tristeza que nós devemos viver, abraçar, que é muito mais profunda do que essa. Afinal, para sermos felizes é necessário que choremos. Como eu já disse, não foi invenção minha, nem invenção dessa igreja, foi invenção da palavra do Senhor. Foi Jesus quem disse: quer ser feliz? Chore. Mas não são esses tipos de choro. Então, qual é o choro? Que choro é esse que Jesus está dizendo? Que tristeza é essa que nós devemos ter? Que tristeza é essa que nós devemos abraçar para que nós possamos encontrar felicidade nessa tristeza? Porque a verdade é que existe sim algo muito mais profundo, que nós temos esquecido com o passar dos tempos, com o passar dos dias, com a nossa cabeça cheia de coisas, com a nossa cabeça tentando buscar felicidade a qualquer custo. Nós temos esquecido de algo muito mais profundo. E algo que nós podemos já entender sobre esse choro é que ele é um choro espontâneo. Como exemplo, aquela mulher pecadora que se lança de maneira espontânea e arrependida aos pés de Jesus e derrama sobre os pés dele as lágrimas do arrependimento. Quantas vezes você foi atacado, não, mas quantas vezes você foi abraçado pela glória de Deus? Quantas vezes você deixou o seu coração ser totalmente direcionado e bombardeado pela graça de Deus e você se entregou aos pés dele? Quantas vezes você já chorou por isso? Coloca na balança da sua vida. Por quantas coisas você já chorou, por quantas coisas você já lamentou a perda ou a perca, mas você não lamentou o pecado que há em você, de maneira espontânea. Afinal, essa sociedade diz que nós devemos prezar pela nossa imagem. Nós não podemos deixar que a nossa imagem seja corrompida. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós estamos corrompidos desde quando o pecado entrou no mundo. Não há o que prezar pela nossa imagem desde que o pecado entrou nesse mundo.
A verdade é que você vir às terças, vir ao domingo, ler a Bíblia, fazer tudo disso, muito bom, isso é legal, isso é maravilhoso, continue e persevere, mas isso não quer dizer que não há pecado em você. Isso não quer dizer que você estará livre para sempre do pecado. Isso não quer dizer que o pecado jamais irá te afligir. Isso não quer dizer que o pecado não fará mais parte da sua vida. E quantas vezes você de maneira espontânea já se lançou aos pés de Jesus, talvez na sua casa, ou talvez aqui na igreja, que seja em qualquer lugar, que você se lançou de maneira espontânea aos pés de Jesus, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que há arrependimento em seu coração, não há remorso como Judas, porque Judas lamentava o que ele havia feito. Ele lamentava não o pecado, mas ele lamentava a consequência do seu pecado. Caim lamentava pelo castigo, e não lamentava pelo pecado, não lamentava pelo erro, pela sujeira. E eu te pergunto, você tem lamentado pelo castigo? Você tem chorado pelas consequências? Você tem chorado por tantas coisas, mas você já chorou pelo pecado que há em você? Você já chorou por isso? De se derramar aos pés de Jesus, de maneira humilhante, como aquela mulher de maneira espontânea fez, e lavou os pés de Jesus com o que havia de melhor, com as suas lágrimas de arrependimento? Você já chorou por isso? Porque uma das características do choro que Jesus está falando, das pessoas que são felizes, é esse choro espontâneo, que é tomado dentro de você, apenas pelo reconhecimento de que há pecado dentro de mim, há pecado dentro de você. Será que nós temos lamentado isso? Será que nós temos chorado isso? Será que a nossa alma lamenta pelo pecado? Será que a nossa alma lamenta pela podridão que há em nós? Será? Porque esse choro, ele é espiritual, e é exatamente isso. Davi se arrepende e chora pelo seu pecado, ele chora pelo pecado cometido. A mulher, de maneira espontânea, se lançou aos pés de Jesus. Davi se arrepende pelo pecado, em contrapartida de Caim, que se arrepende do castigo, da consequência do pecado. Davi, de maneira totalmente coesa, se arrepende pelo pecado. Você tem chorado pelo pecado? Ou você tem chorado pela consequência do pecado? Porque consequência haverão todos os dias, para você chorar, para você lamentar. Em um mundo caído, manchado pelo pecado, haverão consequências todos os dias. Mas uma coisa também acontece todos os dias: o pecado em você e o pecado em mim. Nós temos lamentado por isso. Você tem rasgado o seu coração diante de Jesus, não pela consequência do seu pecado, não pedindo para Jesus te livrar da consequência do erro, mas você tem chorado, você tem orado pelo pecado que habita em você, pela causa do seu erro, por aquilo que há de sujo dentro de você. Será que eu fui tomado de grande surpresa comigo mesmo, e a minha alma começou a lamentar, porque por vezes eu também deixei de lamentar. Não tem uma pessoa aqui falando para você que todo dia se lamenta do pecado dela. Não sou nenhum santo, só faço parte da igreja como vocês, meus irmãos. Mas será que nós temos lamentado pelo nosso pecado? Por aquilo que nos afasta de Deus, por aquilo que faz com que nós erramos o alvo todos os dias? Será que nós temos vivido esse choro? Será que nós temos chorado esse choro? Esse choro que nos lembra do pecado, que vai esmagando o nosso coração, que vai manchando e trazendo morte. Será que nós temos lamentado isso? Mas não somente isso, esse choro também é pelo nosso próprio pecado. E aqui é necessário que nós entendamos que nós vamos fazer um equilíbrio das coisas. Porque talvez você tenha chorado muito pelo pecado dos outros e pouco pelo seu pecado. Talvez você tenha orado: Deus, perdoa os pecados dessa nação. Nós precisamos ser felizes, Deus, por isso eu choro pelos pecados do povo de Sertanópolis, Deus. Eu choro por essa cidade, eu choro por esses habitantes desse Paraná, do Brasil. Eu choro pelo pecado do meu irmão X, do meu irmão Y, da minha irmã tal. Eu choro pelo pecado dele, mas e pelo seu? Você tem olhado para si? Você tem olhado para dentro de você mesmo? Você tem sido confrontado pelo pecado que habita em você?
Paulo em Romanos 7, ele fala: o meu corpo está sendo esmagado pela morte, Deus, até quando? Como eu vou lidar com isso? Paulo olhava todos os dias para o seu pecado, para o seu eu, e falava: Deus, há pecado em mim. O mesmo Paulo também disse que dos pecadores ele se considera o pior. Você tem lamentado mais pelos outros e esquecido da sua vida? Pois é esse choro que Jesus diz que nós devemos ter e colocar em prática em nossa vida para alcançarmos a felicidade. É um choro que passa pelo reconhecimento do pecado que há em nós. Faz quanto tempo que nós estamos vivendo uma hipocrisia de orar pela cidade e não orar pela nossa vida? Difícil de ouvir isso, né? Será que nós estamos vivendo uma hipocrisia de orar muito pelos outros e esquecendo do nosso pecado? Nós temos orado para Deus quebrar maldições e correntes que foram lançadas sobre essa cidade, mas nós não estamos orando para Deus quebrar as nossas correntes, para Deus desatar o pecado da nossa vida. Que hipocrisia que nós estamos vivendo, meus irmãos. Nós queremos ser felizes, nós queremos a plenitude de Deus, a plenitude da presença do Pai, a felicidade que nós só encontramos nele, mas nós temos orado pelo pecado dos outros e não reconhecendo o nosso próprio pecado. Há pecado, Senhor, nessa nação. Vá sobre aqueles políticos corruptos. E você, quando aceita um suborno? Já está chegando as eleições de novo. E você que vende o seu voto? E você que... É uma mentirinha, é só uma mentirinha. Meus irmãos, nós devemos parar com hipocrisia e reconhecer o pecado que há em nós. E chorar. E lamentar. Porque o choro que Jesus está falando é desse choro também. Pelo nosso próprio pecado. Mas, em contrapartida, nós devemos equalizar. E também chorar e se arrepender pelos pecados dos outros. Eu não estou falando que nós devemos olhar apenas para nós e esquecermos dos outros, ou olhar apenas para o pecado dessa nação. Tem que haver equilíbrio. Você já chorou pelo pecado que é na sua vida? Amém. Chore também pelo pecado que é na vida do outro. Davi chorava pelos pecados daqueles que desobedeciam ao Senhor, em Salmo 119, versículo 136. Davi, ele chorava, era tomado de grande angústia o seu coração. O mesmo Davi que reconhecia o seu pecado, é o Davi que sentia o pecado de toda uma nação e orava, e chorava por essa nação. E agora eu quero falar com você que tem chorado muito por você e pouco pelos outros. Você que tem sentido precisa se compadecer tanto de si mesmo, mas tem se esquecido de agir com misericórdia e se compadecer da vida do próximo. Meu irmão, te atenta. Te atenta que a palavra do Senhor nos convoca, nos chama a orar pelo nosso próximo. Não somente a orar pelo nosso próximo, mas a orar pelo nosso inimigo. Pedir a Deus que o nosso inimigo, aquele que tem nos feito mal, aquele que tem afligido a nossa vida, seja perdoado e chorar por esse pecado. Chorar por esse mal que ele tem cometido. Perceberam, meus irmãos, como esse choro é muito mais profundo do que a gente imagina? Eu quero te perguntar, eu quero que você faça uma análise sincera da tua vida, assim como eu estou fazendo uma análise sincera da minha vida desde os dias que eu estou preparando isso daí. Essa mensagem que eu não sei. Perdi as contas de quantas vezes eu chorei por muitas coisas. Perdi as contas por quantas vezes o meu choro foi carnal. Perdi as contas por quantas vezes o meu choro foi teatral. Perdi as contas por quantas vezes o meu choro não foi o choro mais profundo que existe. E infelizmente eu posso contar nos dedos quantas vezes eu chorei pelo pecado, de maneira espontânea, que habita em mim e que habita na vida do meu próximo. Infelizmente isso eu posso contar nos dedos. E é desse choro que Jesus diz que provém a felicidade. Felizes são os que choram esse choro. Felizes são aqueles que se entristecem com as circunstâncias. Eu não estou falando que você tem que sair daqui anestesiado com o que está acontecendo nesse mundo. Nós devemos sim nos entristecer, e sim nós vamos nos entristecer. Sim, nós vamos chorar pela perca de algo material, nós vamos chorar talvez com a demissão, nós vamos chorar
com uma briga familiar, nós vamos chorar com o fechamento de uma empresa, nós vamos chorar com a perca de um ente querido. Nós vamos chorar, mas nós não podemos mais deixar de chorar pelo pecado que habita em nossa vida. Porque a felicidade provém desse choro. A felicidade, ela provém desse choro que reconhece o pecado, meus irmãos. Só há felicidade naqueles que reconhecem o pecado e a sujeira que há dentro de si mesmo. E talvez eu não esteja vivendo tanto uma felicidade em minha vida tão real, porque eu não estou chorando o pecado que há em mim. Talvez eu não estou chorando, e na verdade eu não estou. Como eu disse, eu posso contar nos dedos as vezes que eu chorei pelo pecado que habita em mim, pelo pecado que habita na vida do meu próximo. E você? Porque é esse choro. Você precisa chorar, meu irmão. Nós, como igreja, nós precisamos chorar, nós precisamos derramar a nossa vida, nós precisamos derramar as nossas lágrimas aos pés de Jesus, porque é isso que traz felicidade. Olha o que Hernandes Dias Lopes diz, eu achei muito interessante. Ele é o escritor do livro que eu estou usando como base. É melhor derramar lágrimas de arrependimento do que lágrimas de desespero. É melhor derramar lágrimas de arrependimento do que de lágrimas de desespero. A lágrima do arrependimento, ela dói. Porque ela faz uma análise da sua vida e fala assim: não tem nada de bom dentro de você. Não tem nada de bom dentro de mim. Só a graça de Jesus. Miserável homens, miserável mulheres, miseráveis pecadores nós somos. Somente a graça de Deus em nossa vida. Mas é melhor essa lágrima que traz arrependimento, que traz mudança de vida, do que uma lágrima que te coloca em desespero. E o que eu acho mais magnífico em tudo isso é que eu não sei se vocês perceberam, mas eu não coloquei uma parte do texto no começo. Porque, meus irmãos, aqueles que choram pelo pecado serão consolados. Jesus nos convida a chorarmos pelo nosso pecado. Jesus nos convida a lançarmos aos pés dele e falar: Deus, não há nada de bom em mim, não há nada de bom em nós, não há nada de bom dentro de mim, dentro de qualquer coisa que eu faça, Deus, não é bom, não tem nada de bom. Esses serão consolados. Meu irmão, há uma promessa para aqueles que vão chorar esse choro do arrependimento. Porque o consolo, quando nós perdemos um ente querido, ele vem. Ele vem. O choro quando nós perdemos um cargo numa empresa, quando nós fechamos, quando nós temos uma briga familiar, quando nós vemos uma situação de vulnerabilidade grande, o consolo vem. Mas nós temos medo de chorar pelo nosso arrependimento e não vir consolo. Mas aquele que acusa, o acusador, é o diabo. O nosso Deus é o Deus que consola. O nosso Deus é aquele que acolhe em seus braços aqueles que reconhecem o seu pecado, se arrependem, choram, vivem aquela tristeza. E quando Ele traz para os braços, nós nos sentimos consolados, meus irmãos. Há uma promessa. Nós não somos felizes pelo fato de nós chorarmos apenas, mas nós nos tornamos felizes ao sermos consolados. Mas só há consolo para aqueles que choram. Não tem como eu e você sermos consolados se não houver choro de arrependimento em nossa vida. Não há por que eu e você sermos consolados se nós não nos arrependermos diariamente do pecado que há em nossa vida. E se nós não formos consolados, não haverá felicidade. Porque mais além ainda, essa felicidade do consolo é uma felicidade que vai para a eternidade. Porque a palavra do Senhor, ela é bem coesa e bem correta, a dizer que Jesus irá reconhecer diante do Pai aqueles que confessam o seu nome. E quando nós confessamos o nome de Cristo, quando nós choramos pelo nosso pecado, quando aquilo traz arrependimento em nossa vida, esse consolo vai reverberar pela eternidade. Ah, meus irmãos, há benefício para aqueles que choram pelo pecado. Talvez você está aí pensando que não vale a pena chorar pelo seu pecado,
Talvez você está aí pensando que você não vai ser consolado. Talvez você está pensando, Tânia, mas não vale a pena eu me expor. Vale. Vale porque é uma promessa que saiu da boca de Cristo. O Deus. E o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa promessa de sermos consolados é uma promessa real. Por isso, meus irmãos, a questão é que o choro precede o conforto. É por isso que nós somos felizes. É por isso que nós somos felizes ao chorarmos. Porque o consolo do nosso Pai ao dizer: você se arrepende? Venha comigo. Isso traz conforto, meus irmãos. Nós queremos ser consolados e confortados, mas nós queremos pular a etapa do choro. Nós queremos ser abraçados por Deus e chamados de filhos, mas nós queremos pular a etapa do arrependimento. Meus irmãos, há uma trilha, há um caminho a seguir. É reconhecer o pecado, é chorar pelo pecado, é se arrepender do pecado, e aí ser confortado, e aí você ser feliz. Não tem como pular etapa. Tudo bem, o mundo ensina hoje para muitos de vocês, assim como ensina para mim, que nós podemos conseguir as coisas num estalar de dedo. Mas com Jesus não é no estalar de dedo. Com Jesus há processo, arrependimento, choro, tristeza, dor e lamento pelo pecado. Lamento pelo pecado que está abominando a sua vida, que tem te tirado da presença de Deus todos os dias. Meus irmãos, nós seremos confortados quando nós nos arrependemos. E a partir daí, há uma felicidade dentro de nós, que não é uma felicidade de ficar com um sorriso estampado no rosto, mas é uma felicidade de se viver alegre, se viver contente de que o meu Deus, a qual eu chorei, a qual eu me arrependi e falei: Deus tem misericórdia de mim, Ele me consolou. E não há felicidade que se compare com essa. Mas não só isso, o choro também, ele é a semente do conforto. Salmo 126 fala que aqueles que plantam com lágrimas colhem com júbilos. Meus irmãos, chorar pelo pecado, se arrepender, não apenas vai trazer conforto para você, mas eu tenho total certeza de que vai florescer na sua vida conforto, vai florescer na sua vida consolo. Por que você tem deixado de chorar? Por que eu tenho? Olha o que nós estamos perdendo, meus irmãos. Nós temos perdido um conforto eterno, um consolo eterno, porque nós estamos querendo simplesmente não mostrar para Deus o nosso pecado, como se Ele não soubesse. Nós estamos assim: eu não posso pedir perdão para Deus, senão Ele vai saber que eu pequei. Meus irmãos, Ele já sabe desde a eternidade até a eternidade, de ponta a ponta. Não tem o que você esconder, não tem o que você querer falar. Não, se eu falar para Deus, Ele vai descobrir, Ele vai ficar chateado comigo. Meus irmãos, Deus abomina aquele que permanece no pecado e não se arrepende. Mas aquele que se arrepende, aquele que chora, aquele que se quebranta, Ele conforta e traz alegria. E nós temos perdido muito tempo com sementes de amargura em nossas mãos, sementes de corações secos, que não choram, que não se arrependem. E nós queremos que ali brote e cresça e floresça flores de conforto e de consolo. Mas se a nossa flor, se o nosso broto não for regado pela lágrima do choro do arrependimento, ali não florescerá e não brotará nada. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar disso. Você quer ser feliz? Chore. Esse choro também é a natureza do conforto que nós teremos no céu. A promessa de Deus é que nós seremos confortados, e o mais interessante é que esse conforto, ele não começa nessa terra e termina aos 77 anos nessa terra, 80, 90, 15, 10, não sei. Mas ele é um conforto que começa aqui. O consolo começa nessa terra, nós começaremos a ser consolados aqui, e isso será vivido de maneira plena e total no céu. Meus irmãos, nós estamos perdendo muitas coisas. Nós temos perdido uma felicidade eterna, porque nós não estamos chorando. E o fato de eu, o fato de você, o fato de todos nós, o fato de qualquer um que esteja aqui, essa noite não estar experimentando alegria verdadeira e plena, é porque nós não estamos chorando. Na verdade estamos,
mas pelos motivos errados. Nós estamos chorando pelas coisas erradas. Há um choro dentro de nós que deve ser trocado, que deve ser alimentado pelo arrependimento. Quando foi a última vez que você chorou em arrependimento? Quando foi a última vez que o seu coração e a sua alma se entristeceu pelo pecado, pela sujeira que habita em você? Quando foi que o meu coração chorou pela última vez pelo arrependimento, pelo pecado que havia em mim, pelo pecado que o meu próximo está cometendo, pelo pecado que está assolando a minha vida e a vida de várias pessoas à minha volta? Quando foi a última vez que nós choramos, meus irmãos? Nós precisamos nos lembrar que bem-aventurados são os que choram, que lamentam profundamente pelo pecado que há dentro de si. Mas nós também nos devemos lembrar que esses serão consolados, por isso são bem-aventurados. Meu irmão, você é feliz, minha irmã, você é feliz ao ser consolado, ao ser consolada por Cristo. Mas para que esse conforto, para que esse consolo chegue em sua vida, é necessário o choro de arrependimento. É necessário contrição de coração. É necessário que o seu coração se humilhe e fale: Deus, há pecado dentro de mim. Há coisa errada aqui dentro. Tem algo que me afasta do Senhor diariamente. Tem algo que tenta me tirar da sua presença. Isso é pecado. Deus, perdão. Enquanto o Ministério de Louvor sobe aqui, para nós cantarmos mais uma canção depois do Guilherme vai estar encerrando, nós vamos declarar uma canção que diz que Cristo és tudo em mim. E essa canção eu não desejo que seja apenas uma canção que você vai cantar acompanhando o Ministério de Louvor, mas eu desejo que seja uma canção que esteja acompanhada de lamento, de dor, de choro pelo pecado que há em você. Porque aonde há pecado, precisa haver arrependimento, precisa ter Cristo. E se Cristo é tudo em você, se Cristo é tudo, sempre será tudo em sua vida, não há espaço para o pecado. Por isso essa noite é hora de nós lamentarmos. É hora de nós chorarmos pelos nossos pecados. É hora de nós nos arrependermos. Porque isso nos trará, e isso nos tornará mais felizes. Porque se nós chorarmos de arrependimento, nós seremos consolados. E as consolações do Senhor reverberarão por toda a eternidade. Elas vão alcançar toda a eternidade. E você será consolado dia após dia. Você será consolado manhã após manhã, noite após noite. Mas reconheça o pecado que há em você. Pode apagar as luzes, coloque de pé, vamos orar. Pai, nós temos buscado, Deus, felicidade a qualquer custo nesse mundo. Esse mundo tem nos ensinado que não há limites para buscarmos o prazer e a felicidade. Mas Jesus, o Senhor nos ensina que felicidade é encontrada por aqueles que choram, por aqueles que lamentam do seu pecado, por aqueles que lamentam, Pai, por não serem, Pai, perfeitos. Oh Deus, nós temos chorado por muitas coisas, nós temos chorado por muitas pessoas, nós temos chorado por muitas situações, mas nós nos esquecemos, Pai, do que é chorar, Pai, de maneira espontânea aos seus pés. Nós esquecemos, Pai, do que é chorar pelo pecado que habita em nós. Nós esquecemos, Pai, do que é chorar pelo arrependimento, pela dor que o pecado causa em nossa alma, Pai. É verdade que muitas coisas que nos afligem vêm, Pai, de fora. Mas a verdade é que a coisa mais doída, aquilo que mais corrói o nosso ser, aquilo que mais mancha a nossa vida é o pecado que há em nós. Oh Pai, que essa noite o nosso coração seja tomado de um choro, de um lamento pelo pecado. Ah Pai, que essa noite haja arrependimento. Que essa noite o nosso coração seja tomado pelo arrependimento, Pai. Oh Pai, porque se houver esse lamento, o Senhor nos promete que nós seremos consolados, Pai. Por isso consola o nosso coração humilhado, console o nosso coração contrito, console o nosso coração que essa noite chora pelo pecado, chora pelo erro, chora pela mancha, Pai. Nós nos desacostumamos, Pai, a chorar e nos arrependermos, Pai.
Por isso, traga isso de volta em nome de Jesus, Deus. Traga isso de volta ao nosso coração. O lamento pelo pecado, o lamento pelo erro. Uma dor, Pai, agonizante pelo pecado, Pai, que isso causa morte em nós, Deus. Deus, nós nos esquecemos de chorar por isso. Nós achamos que o Senhor, Pai, apenas nos acusará. Mas a verdade é que se nós chorarmos, se nós humilharmos o nosso coração, nos arrependermos, sermos sinceros contigo, chorarmos pelo pecado do nosso próximo, orarmos por aqueles que estão errando, Pai, se houver, ó Pai, arrependimento, sinceridade em nosso coração e lamento verdadeiro, o Senhor promete que nós seremos consolados, e esse consolo nos tornará mais felizes, mais leves, bem-aventurados nessa terra, Pai. Deus, nós queremos e nós tomamos posse dessa alegria e dessa felicidade, mas nós não podemos tomar posse dessa alegria e dessa felicidade se não houver choro e lamento em nosso coração, Pai. Jesus, Tu és tudo em nós, Pai. Por isso, Deus, com a Sua presença, Pai, que ela venha constranger, Pai, o nosso coração, tão pecaminoso, tão sujo, tão errado, Jesus. Que a Sua presença quer tudo em nós, Pai. Não nos deixe voltar para esse pecado, mas que a Sua presença quer tudo em nós, Pai, que ela torne arrependimento em nós, Pai. Traga arrependimento, traga mudança em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nas provações eu louvarei ao Deus de amor que me salvou. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em Ti, tudo és para mim. Cristo, meu bem maior, minha salvação. A esperança que nunca falha, o céu ao nosso lar. Nas tempestades eu louvarei ao Deus de amor. Seja a glória,
seguir a Cristo e para trás não volto mais. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Cristo, Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Vamos declarar só as nossas vozes uma última vez, pois nós podemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que sofreu, que chorou, que suportou dores e tribulações, pensando na alegria proposta à direita de Deus Pai. Se nós seguirmos o exemplo de Cristo, saberemos chorar, esperando o consolo de Deus, sabendo que melhores dias virão na presença do Pai. Vamos declarar: Cristo és tudo em mim. A uma só voz. Cristo és tudo em mim. Cristo és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Você saia na presença de Jesus Cristo, que você tem tudo que você precisa para ser feliz. A presença de Jesus. Deus abençoe. Amém.